Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à semana 4 da disciplina de Estrutura e Governança Organizacionais. Essa é a nossa última semana e a gente vai discutir as estratégias e o contexto da governança em organizações. Na aula passada, a gente discutiu quais são os princípios básicos e os modelos de governança corporativa. Então, nessa semana, a gente vai discutir as estratégias de implementação da governança corporativa, falar do contexto da aplicação dessa governança em diferentes tipos de organizações e também compreender o papel do ESG e o foco da governança de TI nessa gestão moderna. Então, lembrando, a estrutura de governança ela é composta por alguns órgãos que desempenham funções específicas numa organização. A gente tem a Assembleia de Sócios, que é o órgão que a gente pode dizer que é soberano da organização, porque são sócios minoritários ou majoritários, eles detêm o poder, de definir, como que será essa condução da organização. A gente tem o Conselho de Administração, aí o Conselho de Administração ele é ocupado, né, geralmente pelas pessoas que detêm, um capital, um percentual maior dessas organizações, que na grande maioria são baseadas em constituições familiares. Nesse conselho de administração, você tem lá alguns comitês de apoio que são criados justamente, para balancear as questões dos riscos, realizar auditorias, e a diretoria executiva, que faz essa gestão diária e execução da estratégia. Lembrando que essa diretoria executiva ela é sempre realizada por um profissional, que já tem ali uma expertise de mercado e cuja imagem, garanta ali uma credibilidade da organização junto, a esses stakeholders que estão ali envolvidos com aquela organização, com aquele negócio. O conselho de administração, a gente costuma dizer que ele é o coração da governança, porque ele que define qual que vai ser a orientação estratégica e monitora o trabalho, ali do CEO, do gestor que fica ali responsável pela condução da organização. Esse conselho de administração, ele tem ali que exercer, um cuidado muito grande ali para que não haja um conflito de interesse, entre ali quem ocupa, um cargo, por exemplo, na condução da empresa, ou até pelos seus próprios interesses mesmo, É importante trabalhar com muita ética e garantir, que ali as decisões, sigam um alicerce mais democrático para que, a organização ela consiga ali desenvolver as suas estratégias e acompanhar a efetivação delas. A gente tem também os comitês de apoio ao conselho, como a gente disse, a gente tem comumente os comitês de auditoria, de risco, de remuneração. Então, esses comitês eles são importantes porque são eles que vão analisar e controlar também como que são feitas, as demonstrações financeiras, as auditorias que envolvem a questão de recursos materiais, pessoais, e eles são responsáveis por fazer com que haja um cumprimento das normas e que toda a publicação, que todos os dados estejam em conformidade com a legislação, com as políticas que necessariamente precisam ser adotadas. Então, existe o comitê de riscos, então esse comitê ele pensa mais, ele tenta mitigar ali os riscos, que vem ali da estratégia que foi traçada pela empresa. Então, ele vai monitorar justamente essa questão da organização, principalmente para mitigar, minimizar o impacto desses riscos. E o comitê de remuneração é aquele que vai definir como que vai ser a política de remuneração da diretoria executiva, do conselho também, e como que, às vezes, isso aí pode impactar ou não a riscos excessivos. É muito importante a atuação desse conselho e lembrando que todos esses comitês, que apoiam o conselho, eles também
podem ser realizados de forma independente, né? Quando a gente fala das consultorias externas, né, que vão fazer essa verificação também. Mas o comitê ali de apoio ao conselho geralmente são os órgãos internos, eles são importantes para garantir esse monitoramento, né, que precisa ser constante ali da organização. E a gente falou muito, né, dessas organizações e na grande maioria são baseadas, né, em empresas familiares. E é importante a gente discutir muito a característica que envolve essas empresas familiares, porque essas empresas familiares elas têm um desafio muito grande, porque elas envolvem o núcleo familiar. Então, geralmente essas empresas elas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, na sucessão, na definição ali das atribuições dos sócios, né, dos familiares envolvidos, e também de separar, né, ali o que é da empresa, né, e o que é, né, ali da pessoa física, ou seja, propriedade da família. Né? Então, esse processo de governança em empresas familiares, né, ele envolve o planejamento, né, da família em si como controladora do negócio para que esses conflitos sejam minimizados, né, e principalmente na sugestão da profissionalização desse negócio. Por quê? Né, quando você tem uma família onde você tem ali muitas pessoas que são propensas, né, a assumir uma cadeira ali durante aquela sucessão, vão haver muitos conflitos. Né, e por isso a figura, né, de um profissional externo, de um administrador, de um gestor de mercado, para que as expectativas dos sócios, né, ou da família estejam alinhadas ao negócio, mas principalmente para preservar aquela propriedade para futuras gerações. Então, esse núcleo familiar, ele também é um desafio muito grande quando a gente fala de governança corporativa. E a gente precisa também dar um foco na governança no setor público. Né? A gente vê que com, né, os novos modelos de gestão pública, né, a nova gestão pública, né, essa governança está muito focada na eficiência do gasto público e também na transparência das contas para o cidadão e para a sociedade. Né? Ela tem elementos diferentes, porque enquanto a governança corporativa ela tem como principal objetivo, né, gerar valor para o acionista, a governança pública ela quer gerar valor social para a sociedade. Então, ela precisa garantir esses mecanismos de transparência, de riscos e também voltar para a transparência das informações para a sociedade como um todo. Essa é uma das principais diferenças que envolve a governança corporativa e a governança no setor público, né, que já está sendo bastante utilizada. E para a gente discutir, né, novos rumos dessa governança, né, a gente tem o ESG, que não é algo novo, né, mas é algo que está em voga aí, que está nos assuntos aí quando a gente fala de gestão. Né, ESG ela já é discutida desde a década de 50, principalmente. Tem um autor brasileiro, que é o Guerreiro Ramos, que ele já fala, já traz para nós essa consciência e importância de se garantir performance, né, tanto ambiental quanto social. Mas esse ESG, né, ele está muito voltado para a compreensão de que a governança ela resguarda, né, tanto o meio ambiente e a sociedade. Então, a ESG, ela discute como que a governança, né, ela pode ou ela deve contribuir para que as organizações desenvolvam políticas de sustentabilidade também ambiental e social. É claro que a governança ela precisa cuidar ali para que haja, né, para que a organização siga ali os preceitos éticos e para que ela desenvolva ali sustentabilidade econômico-financeira da organização e que, consequentemente, ela atue ali, né, como guardiã, né, do meio ambiente e da sociedade como um todo, né, que são stakeholders estão envolvidos ali diretamente com o negócio, com a organização. Tá bem, pessoal? E eu quero agradecer, obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do percurso. É claro que todas as videoaulas, né, elas são um conteúdo sintético, esse assunto é muito abrangente, né, daria para a gente fazer um módulo semestral de aulas semanais,
mas espero que eu tenha conseguido sintetizar as informações principais. Se tiver algum contato, quiser fazer algum contato, tiver alguma sugestão para a disciplina, pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelo chat do Moodle, né? A gente está aqui à disposição, a gente quer melhorar aí o nosso curso de gestão. Eu também, né, como professor dessa disciplina, pretendo melhorar essa disciplina e ela é a primeira oferta, então espero que vocês gostem, aproveitem e se dediquem aí aos estudos. Tá? Um forte abraço, lembrando que a atividade dessa semana é uma atividade mais complexa, né, ela para ser realizada em equipes, e eu desejo aí que vocês tenham uma boa atividade e um bom curso aí e aproveitem o percurso durante todo esse tempo. Um forte abraço e até breve.